Oi, pessoal, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Como foi o estudo de vocês? Conseguiram fazer direitinho? Vem, segue-me. Espero que sim. Espero que tenham tido uma experiência muito especial. Eu me lembrei que muitas vezes a gente não associa a escritura diretamente ao que está acontecendo com a gente. Por quê? Naquela oração que nós fazemos antes de estudar as escrituras, em vez de nós já perguntarmos para o Senhor sobre o que nós queremos saber, a revelação que queremos ter, ou uma solução para aquilo que nós estamos passando naquele momento, o que que a gente faz? A gente não foca o pensamento. E aí nós lemos as escrituras assim, sabe, de uma forma chata, sabe, vã, sem concentração, sem foco. E as escrituras acabam não cumprindo o seu papel. Esses registros existem para nos ajudar, foram escritos pelo poder do Espírito Santo. Então nós precisamos aproveitar melhor as escrituras. Então, vai para o templo ou vai estudar as escrituras, tenha uma pergunta na mente, tenha algo que você queira do Senhor ou queira saber dele. E aí é muito mais fácil com foco, né? E fé, humildade, você conseguir, a gente conseguir aquilo que nós necessitamos, tá bom? Essa semana foi terceiro NEF 8 a 11. Né? A gente vê o cumprimento das profecias do profeta Samuel em relação à morte do Salvador. Ou seja, houveram 3 dias de trevas total e a terra se comoveu, a natureza se comoveu, houveram tempestades longas, terremotos, furacões violentos, cidades sendo engolidas pela água, cidades sendo queimadas, muitas pessoas morreram mesmo. Então, a gente fica tentando entender tudo aquilo, né? Por que que o Salvador fez tudo aquilo? E muitas vezes a gente não compreende ou não para nem para pensar. Por quê? A gente passa rápido, né, por essa parte dessa comoção toda, porque nós aqui no Brasil não temos um vulcão que explode, né, uma terra que racha, furacões, mas nós precisamos, em todos os momentos das escrituras, tentar associar com que isso se parece, ou o que aconteceu na nossa vida, ou às vezes com um vizinho, mas que te ensinou. Eu peguei da minha vida, principalmente, uma lembrança, me veio de quando eu era menina, 10 anos, né? E que a sapataria do meu pai queimou. E enquanto a sapataria estava queimando, aquela multidão, aquele monte de gente que aglomera, meu pai tentava desesperadamente salvar as botas que ele produzia, os concertos que ele fazia, né? E infelizmente algumas pessoas roubavam, né, o produto do trabalho dele e ao invés de ajudar. Mas o que me chamou a atenção principalmente foi o desespero que, né, por tudo aquilo que estava passando tão de uma maneira, no caso dele, inesperada, né? E a minha mãe procurando a gente, né? Procurando todas as filhas. Meu pai nem sonhava, né? Que naquele momento, nem minha mãe, que a minha irmã caçula estava lá dentro da casa que ficava no fundo da sapataria, fechada. Era uma menininha, era uma criancinha. E o desespero naquele momento foi muito grande, né, dos meus pais, e a gente assistindo a tudo aquilo, aquilo ficou muito marcado na minha vida. Lógico, houveram muitas outras coisas que aconteceram na minha vida, isso foi uma lembrança para me ajudar a me aproximar da ideia, porque, né, aqui aconteceu de forma muito maior, porque acometeu a vida de muitas famílias, muitas pessoas. Mas eu precisava entender, né, o que é um desastre na família, né? Um desastre físico, um desastre emocional, um desastre espiritual. E aí eu gostaria que vocês pensassem sobre isso, né? O Manual do Bem Segue me faz essas perguntas. Se já aconteceu alguma coisa assim parecida na vida de vocês, né? Algo que abalou tanto as estruturas de vocês que causou desespero, causou medo, causou insegurança, né? Tirou a sua paz. Tirou a sua paz, né? Como que foi lidar com isso? Então, quando eles estavam vivendo tudo isso, né? Imagine toda essa situação, foi deixado um registro em relação ao que eles pensaram naquela época. Terceiro NEF 8, do 24 ao 25, diz assim, ó. E em um lugar eles foram ouvidos lamentando-se e dizendo: ó, se nós tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia. Nossos irmãos teriam sido poupados e não teríamos sido queimados
naquela grande cidade de Zaraenla e em outro lugar, eles foram ouvidos queixando-se e lamentando-se, dizendo: ó, se nós tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, e não tivéssemos matado, apedrejado, expulsado os profetas, então nossas mães e nossas belas filhas e nossos filhos teriam sido poupados, e não teriam sido enterrados naquela grande cidade de Moronia. E assim grandes e terríveis foram os gemidos do povo. E aí eu penso assim, né, a gente se colocando no lugar, e se o nosso lamento, o nosso gemido, né, fosse assim, ó, se nós tivéssemos nos arrependido e buscado fazer o que o profeta atual tivesse nos mandado. Então, meus filhos, minhas filhas, então meus netos, minhas netas, né, a minha posteridade não teria se perdido. Ó, se eu tivesse sido um exemplo mais forte, inspirador, né, para minha esposa, para o meu marido, ó, se eu tivesse servido mais na igreja. Então, todas as coisas têm uma consequência. Eles estavam se lamentando e gemendo, porque se tudo tivesse sido diferente, com certeza não teria acontecido isso com toda a população. Mas o Salvador diz que esses aqui foram os mais justos, os que ficaram, tá? Mas eles sentiam muita falta, né, dos seus parentes. Então, eis que em meio a toda essa calamidade, essa dor, esse gemido, surge quem? O Salvador. Isso é um simbolismo? Isso é exatamente o que acontece, né? O que foi passar por aquela escuridão emocional, espiritual, física e de repente ver a luz aparecendo? Tudo se calou. Quem leu a designação viu que tudo se calou. O povo se calou quando ouviu a voz, né? O Pai Celestial apresentando o Filho dele. Este é meu Filho amado, ouviu. Isso aconteceu também no batismo do Salvador. E se lembra? Quando o Salvador se batizou, este é meu Filho amado. Quando ele apareceu a Joseph Smith no bosque, né? Os dois, o pai e o filho, ele apresentou, este é meu Filho amado, ouviu. E é um convite, é claro, é simples, é pequeno, onde o pai fala, ouve-o. Se ouvir, né, ouvir de verdade, né? Não é entrar e sair por aqui, mas se a gente ouvir, nós vamos ter salvação e felicidade, né? O Salvador também se apresenta, né? Ele mostra suas marcas e ele diz, aproximai-vos de mim. É outro, assim, tema, é outra frase que resume bem aquilo que ele espera de nós. Aproximai-vos de mim. É um convite, vinde a mim. Lembra, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Servia para aquele povo naquela hora, naquele momento, serve para nós nesse momento. Aproximai-vos. Né? Então, surge a luz no momento que eles mais precisavam. E surge a luz no momento que a gente mais precisa. O Salvador está aí o tempo todo conosco, né? Ele fala para o povo, os meus braços de misericórdia estão abertos, estão o tempo todo convosco. E aí ele explica por que ele fez aquela obra, né? Não é que ele permitiu, ele realizou aquela obra, toda aquela destruição, tudo aquilo aconteceu porque ele fez. E ele explica lá para o povo, né? Lá em 3º Nef 9, ele fala exatamente por que ele fez com que as cidades fossem tragadas, né? Uma grande parte da população morresse. Então, 8, 9, ele explica assim. Ele fala o nome de cidades que ele enterrou, colinas, habitantes, e ele fala, enterrei seus habitantes nas profundezas da terra para esconder de minha face suas iniquidades e abominações, para que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. No versículo seguinte, ele no final repete a mesma coisa, ele cita cidades, ele fala por que ele queimou, e ele diz, por essa razão fiz com que fossem queimados, para varrê-los da minha presença, a fim de que o sangue dos profetas e dos santos não mais subisse a mim contra eles. Me faz lembrar, né, uma irmãzinha que infelizmente o filho foi assassinado. E a coisa que ela mais pedia era justiça.
justiça, justiça, né? E sabendo que se ela não conseguisse essa justiça na terra, ela tão somente esperava que o Pai Celestial fizesse. E ele faz. E foi o caso que ele fez. Como ele seria Deus se ele permitisse que o sangue de profetas e de pessoas justas que cumpriam os mandamentos dele fosse derramado em vão? Que as almas dessas pessoas que estavam clamando por justiça não fossem, né, justiçadas, né, não fossem vingadas. Não seria Deus, o Salvador não seria Deus. Então ele deixou bem claro aqui por que que isso tudo aconteceu, né? As iniquidades, não suportou mais as iniquidades do povo, né? O braço da misericórdia ficou o tempo todo estendido, mas chegou o momento de vingar, né, todas essas coisas que eles fizeram, né? Então a gente vê assim que naquele momento que ele se apresenta, que ele mostra suas marcas, provando que ele é o Cristo, ele também coloca, ele esclarece, a partir desse momento não há mais a lei de Moisés. Não quero mais sacrifício de animais. Quero o sacrifício de um coração contrito, puro. Quero um coração contrito e puro, né? Uma pessoa humilde, né? Um coração contrito e humilde é uma pessoa que ela não resiste às coisas. Assim, o Salvador pede para ela fazer uma coisa, mesmo que ela não entenda, não. Na realidade, às vezes ela pensa, eu não sei nem se eu tenho condições de fazer isso nesse momento. Ela não pensa nisso, ela faz. Né? Então, um coração pronto a servir o Salvador, pronto a perdoar, pronto a mudar a qualquer momento. Então, é um sacrifício? É um sacrifício. Não é uma coisa fácil, né? Mas todos sabemos, né, nas nossas experiências pessoais, nos nossos testemunhos, que quem, né, faz a coisa aquilo que o Senhor pede, só se beneficia, né? Não, só se beneficia. Então é o sacrifício que ele pede agora. O Salvador também falou sobre o batismo naquele momento, né? Ele ensinou como se faz o batismo. Gente, esse conhecimento é importantíssimo. A gente sabe que isso é um divisor de águas em relação a muita coisa que a gente vê, né? Ele ensina ali como é o batismo, né? Como deve ser feito, o que deve ser falado, né? Tá tudo lá em 3º Nef 11, né? Então, ele fala assim, olha, eu quero que vos torneis como criancinhas, né? Eu nem sei se vocês ouviram agora. Eu fui falar como criancinhas, a minha netinha ali na sala tava brincando e falou alguma coisa, né? Parece que foi o senhor avisando. Gente, quem tem criancinha em casa, ou tem neto, assim, ou trabalha com criança em escola, sabe que criança pode acontecer o que for. Às vezes não é nem 30 segundos, ela já tá te abraçando, ela já tá te beijando, mesmo que você ficou bravo com ela não guarda essas coisas no coração. Ela é pura, né? E o senhor tá falando, ó, ele não tá deixando um padrão baixo, não, é como as crianças, né? Como ele fala lá num outro momento na Bíblia que as crianças pertencem ao céu. É a mesma coisa, ele, olha, então o vosso coração tem que ser como de uma criança, né? E então, ensinando todas essas coisas, a gente chega aqui no final, né, onde ele fala que, olha, quantas vezes eu vou tentar ficar juntando vocês? E ele falou para o povo, quantas vezes eu tentei ajuntar-vos como pintinhos, né, como a galinha junta seus pintinhos. Deixa uma pergunta para a gente aqui meditar. Quantas vezes o Salvador vai ter que ficar tentando o tempo todo trazer a gente, né, para ele, trazer a gente para uma conversão, né, sincera. Eu espero assim que avaliando sempre assim, sempre tento me avaliar, que quando o Salvador chegue, né, como eu aprendi na igreja, eu esteja em pé. Porque todos nós vamos errar. Todo dia, na hora de orar, a última oração do dia é um dia de avaliação. Avaliação do dia, avaliação de si mesmo, se a gente agiu bem, se a gente falou da maneira correta, se a gente foi orgulhoso, né, foi muito autoritário, enfim, cada um tem suas limitações, né, seus problemas. Mas é um momento de avaliação, né, que a gente tem que fazer.
E o Senhor espera que a gente não desista nunca. Caiu, vamos levantar. Ele fala: tem de bom ânimo, levanta a cabeça. Aproximai-vos de mim. Eu paguei o preço, né? Eu paguei o preço pela vossa alma. Então eu amo vocês suficiente para poder perdoar e vamos começar de novo, né? Ou seja, o coração de Jesus Cristo é como o de uma criancinha. Então, eu presto meu testemunho. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. É um registro importantíssimo para os últimos dias. Um registro claro, um registro que não foi violado, né? E que está aí para nos ajudar. Que a gente possa, ao ler durante a semana, durante a nossa vida, utilizá-lo da melhor maneira possível. Sempre orando antes, sempre buscando revelação diária nele, né? Conversando com o Senhor, Senhor, o que eu preciso aprender, né, em relação ao que eu estou passando na minha vida? O que o livro de Mórmon pode me dar hoje, essa semana, por favor? Né, ajuda que eu esteja pronto para receber essa revelação, né, por meio do teu Espírito. Estar concentrado e focado no que vai ler. Eu sei que essas coisas são verdadeiras. O profeta Russell M. Nelson é um profeta de Deus atual, né? Nós estamos fazendo parte, assim como aquele povo naquele momento recebeu profetas e estava fazendo parte daquele contexto, hoje nós temos o nosso contexto. Existe um profeta vivo, né? E que sabe os segredos de Deus, né? Como diz lá em Amós 3, eu revelarei meus segredos aos profetas. Então nós tão somente precisamos confiar em Jesus, ter um testemunho dessas coisas, pessoal, para que quando tudo balance, quando os cataclismos da vida, né, como aconteceu com os santos daquela época, acontecerem na nossa vida, nós possamos ver a luz de Jesus Cristo, né, em meio à escuridão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.